programa Iluminuras de hoje exibe a segunda parte da minha entrevista com Nélida Pinhon, uma das principais vozes da nossa literatura. Premiada autora no Brasil e no exterior, tem mais de 30 obras lançadas e foi a primeira mulher a presidir e integrar a Academia Brasileira de Letras. Confira agora mais um trecho da minha conversa com Nélida Pinhon. O amor e o sexo, eu sei que permeiam também as suas obras, né? Mas as suas obras ao todo, elas trazem também elementos essenciais, como Machado de Assis, os gregos. Eu estou certa? Você sabe que, mas não nesse romance, é o seguinte, todo mundo diz que para me agradar, há que falar de três coisas, do avô Daniel, Machado de Assis e dos gregos. Porque eu sou doida por Machado de Assis, louca pelo meu avô Daniel, né? E os gregos fazem parte da minha formação profunda, formação intelectual. Portanto, eu não posso imaginar a minha visão de mundo, né? A minha interpretação, a minha exegese do mundo sem os gregos. Bom, a senhora foi eleita a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras, né? E na época, quais foram os principais desafios desse cargo? Olha, primeiro, despertar confiança nos acadêmicos, né? Eu não podia ter me preparado, porque foi uma decisão um pouco... Eu não podia ter preparado o orçamento do centenário, porque eu fui presidente da Academia no ano do centenário. Isso é importante que se diga, era talvez a presidência que mais os grandes nomes da casa, os mais velhos, queriam. Mas as circunstâncias todas operaram em meu favor, sem eu ter pleiteado. Todos acharam que eu estava na presidência, exercício, que eu tinha uma grande vocação presidencial, formação. Eles não esperavam que eu entendesse da parte administrativa da economia, e, além do mais, eu tinha um perfil intelectual já internacional, que era importante para a academia naquele momento. Então, quando eu fui eleita, logo disse, eu não tenho orçamento, eu vou ter que preparar. Aí, então, o grande Carlos Chagas, filho, que era acadêmico, na sua cadeira de rodas, no plenário, disse, a senhora presidente tem uma biografia impecável, não precisa. Foi uma coisa muito bonita que eu recebi de presente, ou seja, a minha honorabilidade. E, a partir dali, eu trabalhava 8, 9 horas por dia, sem salário, sem nada. Então, eu não só administrava o cotidiano da casa, como eu decidi fazer um centenário importante, e foi importantíssimo. Tudo ocorreu. Eu inaugurei uma porção de coisas, centros de memória, visitas guiadas, festivais de música, música popular, música erudita, colóquios, tudo que vocês podem imaginar. E as festas também, a entrega, o dia da conferência, da celebração, né, foi extraordinária. Dona Nélida, falando em representatividade da mulher, a senhora presidiu a ABL no ano do centenário da Academia Brasileira de Letras. O fato de ter uma mulher à frente da instituição foi um dado histórico também muito importante. Eu acho que foi extraordinário para mim, para a minha biografia, para a minha vida, para a minha experiência, como também para as mulheres, porque houve uma prova pública de que as mulheres, aquela competente, que seja beneficiada porque é mulher, não, ela ocupa um posto porque tem competência, não é, altamente comprovada para assumir aquele posto. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu dei provas públicas de que eu era uma pessoa indicada para levar avante aqueles desafios impressionantes. Então, eu acho que para a figura da mulher foi um grande exemplo, sem dúvida, não posso deixar de reconhecer, não é? E isso foi muito aplaudido, até hoje fala-se nisso. E os próprios, outra coisa, eu fui aplaudidíssima pelos companheiros, pelos acadêmicos,
Todos eles foram admiráveis, muito generosos comigo, e foi uma coisa muito bonita. Ao longo de... Agora, tem uma coisa muito interessante. Eu não quis renovar o mandato. Por quê? Porque eu achei que eu tinha dado tudo que eu podia para a academia, eu queria voltar para casa. Eu voltei para casa e logo depois eu viajei para o exterior, fiquei 6 meses fora e retomei a minha cátedra na Universidade de Miami, que eu tinha uma cátedra que eu ganhei em concurso internacional entre 80 intelectuais do mundo, eu ganhei. E eu então tinha interrompido por aquele período. Aí eu voltei à minha vida e acho que fiz muito bem. Eu deixei uma grande marca e retomei minha vida. Foi isso. Quero que a senhora fale um pouquinho da sua experiência acadêmica, né, em uma das mais importantes universidades americanas. Olha, eu substituí na cátedra Henry King Stanford. E era ocupado por um grande escritor ídis, de literatura ídis, judeu ídis. Então, não era sefaradi, era ídis. Então, Isaac Bashevis, que acabaram de ganhar o Nobel. Ele estava com idade, ele ficou muito bem de vida e ele resolveu abandonar a cátedra. Então, abriram esse concurso internacional, não é? E eu ganhei. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu já há algum tempo, eu comecei a dar conferências e palestras internacionais em vários países. Nos Estados Unidos, onde eu morei um tempo, antes dessa cátedra, na Europa. E eu também, aqui, eu fui convidada pelo acadêmico e crítico Afrânio Coutinho, que então dirigia a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, que eu desse início aqui na faculdade a um curso de criação literária, que seria o terceiro do Brasil. Aí eu não sei porque eu tinha acabado de fazer um romance, estava exausta, exaurida, eu aceitei para repousar no curso. Então, eu fiz isso também. Mas voltando a essa experiência internacional, foi uma coisa formidável, porque eu me habituei não só a falar em público, mas a pensar melhor, cada vez mais, quais são as problemáticas da sociedade, do humanismo, quais são os percursos estéticos das obras literárias. Então, eu dava curso todo... Eu fiquei nessa cátedra 13 anos. Entendeu? Então, eu tenho material para livros e livros sobre o que eu dava, porque eu não dava só sobre um determinado livro, eu estabelecia analogias entre aqueles livros e os gregos, o Renascença, o medievo, ou seja, ensejou também para mim elucubrações estéticas extraordinárias, uma aprendizagem muito boa, excelente. Acho que até hoje eu aceito os desafios. E aprendi também, isso era muito interessante, eu aprendi com a academia a escrever discursos. Eu adoro, e os prêmios literários que eu ganhei, que exigiam discurso, eu aprendi a fazer discursos. Eu hoje sou uma discurseira. O fato da senhora ter nascido no Brasil, vinda de uma família europeia, de que forma isso influenciou na produção literária da senhora? Mas eu acho que é uma pergunta ótima. Não sei se, não tanto pela produção, porque a produção vai depender do seu espírito cívico, da sua capacidade de escrever, da sua capacidade de lutar, de prosseguir, ou seja, de não esmorecer nunca e ter uma paixão pela literatura, como é o meu caso. Mas me valeu muito essa ascendência, ser de família europeia, como você mencionou, o fato de eu ter percebido muito menina, precocemente, que eu não era uma brasileira, eu não era uma menina que só tinha uma cultura, eu tinha à minha disposição uma outra cultura. Então, eu sou uma fusão das duas grandes culturas, cultura brasileira e da cultura hispânica, né? Eu diria quase da cultura
peninsular. Eu gosto muito do conceito peninsular, ou seja, Espanha e Portugal, né? Então, isso foi extraordinário. Abriu picadas na minha vida, ensejou que eu não encontrasse obstáculo diante de qualquer outra cultura, mais do que cultura, diante de outras civilizações. Daí eu tenho abraçado os gregos, né? Porque eu cheguei aos gregos, cheguei aos hebreus, eu cheguei aos etruscos, cheguei a todo mundo que eu lia com uma voracidade enorme. Né? Eu gostava, inclusive, de ler os Pentateucos, as Gênesis, eu lia a Bíblia, o percurso da Bíblia, né? Porque eu sabia que a chegada, o Antigo Testamento indicava a chegada ao Cristo, ao cristianismo. Eu sempre achei fascinante o cristianismo. Então, foi fundamental essas duas culturas e também, vou lhe dizer, ter nascido num lar generoso, que meu pai, imigrante, me apresentou a Machado de Assis. E ele fez com que eu tivesse acesso a numa livraria na Freitas Bastos, na praça, como é? Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Você é do Rio, né? Aham, sou. Tem uma livraria chamada Freitas Bastos, perto do Mosteiro Santo Antônio. Então, eu ia muito lá e tinha conta aberta, veja só. Então, com isso, eu tive acesso a Balzac com 13, 14 anos. Eu me lembro ter lido Romeu e Julieta, em espanhol, na aldeia onde eu estava, dos 10 aos 12 anos, quando meus pais me levaram para Galícia, onde eu fiquei quase 2 anos. Foi fundamental, eu falei espanhol e galego menina. Ou seja, essa dupla cultura alargou o meu imaginário, fomentou minha imaginação, me fez ver que você não pode ser uma só pessoa, você é múltipla. Você é tudo aquilo que pode ser hoje, ontem e na sua ancestralidade. Tudo, tudo. Então, eu assumo esse papel. Acho que a literatura está ajudando muita gente, né? Durante esse período de pandemia. Sempre ajudou. A arte ajuda você a viver. Ela te oferece uma esperança, uma visão ampla da vida, de que a arte é o melhor de você, mesmo você não sendo artista, mas você tem a sensibilidade do artista. Então, isso é uma garantia de que a civilização há de perdurar. Dona Nélida, vamos falar da utopia, né, que é presente na sua obra também, e é uma qualificação e uma possibilidade também dos pobres, dos miseráveis, é o que a senhora apresenta na obra, né? Exatamente, mas eu acredito o seguinte, não digo que essa concepção minha vem de muito tempo, que eu sou de família imigrante, gallega. Eu sempre pensei, e acho que com grande acerto, que a utopia não é um engenho, um desejo, uma realização dos intelectuais, da elite, do poder, dos grandes que têm o mundo nas suas mãos. Eu sempre achei, por exemplo, que o imigrante, quando ele selava a sua vida e assumia a sua utopia modesta, utopia pode ser modesta, pode ser cotidiana, quando ele atravessava o Atlântico e vinha para a América, fazia América, como se dizia antigamente. O imigrante europeu, sobretudo da Península Ibérica, quando ele vinha para o Brasil, para a América, para Cuba, onde fosse, ele dizia, vou fazer América, vou ser a América, vou fazer a América. O que era fazer? Era construir uma América sobre a América que já existia. Seria a contribuição dele para, no caso, vamos dizer, o Brasil, com a força de trabalho dele, entendeu? Então, eu sempre tive essa noção, ele ia cumprir uma utopia. E ele também, como pobre, tinha o direito de sonhar. A utopia não pode ser um sonho poderoso. A utopia deveria ser um sonho modesto, comezinho, não digo medíocre, eu digo intermediário da grandeza e da modéstia. Então, eu abraço esse conceito da utopia e acho que Mateus, ao se lançar à aventura
de ir a Sagres, que era um sonho, um mito extraordinário, ele está cumprindo, pensa cumprir, depois é uma falência de tudo, que talvez fosse a utopia do pobre, do camponês. Dona Nélida, há alguma coisa que a senhora gostaria de ter feito, não fez até agora e vai começar a colocar isso em prática em 2021? Tem algum projeto novo? Eu vou dizer uma coisa. A única coisa que eu quis fazer, eu comentei com minha mãe. Me lembrei agora, é isso que eu vou comentar. Minha mãe já estava com muita idade, 84, 85, quando eu a perdi. Uma mulher extraordinária, minha mãe. Eu, quando penso nela, eu digo, meu Deus, esse é que é o meu grande prêmio na vida, foi ter tido essa mulher como mãe. Então, um dia, eu era muito discreta com ela. Nunca fui de confidência. Eu tenho horror de confidência. Eu não preciso fazer confidência. Nunca gostei de confidência. E nunca fiz confidência. Nós éramos cerimuniosas, nos amávamos profundamente, mas éramos muito cerimuniosas. E um dia, estávamos sentadas muito próximas, e eu não sei, eu segurei a mãozinha dela, ou ela a minha assim, né? Eu disse, mãezinha, que eu chamava mãezinha, eu vou lhe fazer uma confissão. Ela ficou assim surpreendida. Eu queria lhe dizer que eu senti tanto uma coisa falta na minha vida. Ela olhou. Papai tinha morrido, eu disse, papai tinha morrido, as circunstâncias financeiras ficaram complicadas, difíceis, mas sabe qual era o meu sonho naquela época, que eu nunca pude realizar? E eu acho que eu merecia, que foi? Era ter feito curso superior de doutorado em Harvard, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela olhou para mim, ela é muito inteligente, eu saí de uma mãe muito inteligente. Ela disse para mim, altaneira, reagiu, como se ela fosse jovem. Ela disse assim, e acaso fez-lhe falta? Ou seja, depois disso, é como se eu tivesse Harvard no meu coração, no meu conhecimento. E tem mais. Eu dei classes, eu dei cursos em Harvard, eu fui depois escritora visitante de Harvard. Já minha mãe não vivia. Então, era isso que eu teria desejado, mas agora também não queria mais. Já fiz o que eu tinha que fazer. Projetos, eu tenho, mas se eu não os realizar, não tem importância. Eu já fiz muito aquilo que eu podia, ou que estava no meu alcance. Eu quero a dignidade da minha vida e da minha morte. É isso que eu quero. Eu quero continuar amando o Brasil, eu quero reivindicar o melhor para esse país, eu quero protestar de forma sempre elegante, sempre digna, quando houver oportunidade, eu quero acreditar que dias melhores virão. É isso que eu quero. O resto me será dado ou não, e eu gostaria, quem sabe, que minha memória um dia, quando pensasse em mim, disse, não, ela foi uma mulher muito interessante, muito digna. Valeu conhecê-la. É isso aí. Nossa, é uma honra conversar aqui com a senhora. Como eu estou aprendendo, como eu estou feliz de ter essa oportunidade, dona Nélida. Que bom, minha querida, que bom. Olha, eu sei que a senhora vai lançar agora em 2021 um documentário, na verdade um longa, é autobiográfico? O que o telespectador pode esperar? A senhora está finalizando as gravações ainda? Olha, está sendo feito em São Paulo e vai ser um longa, e vai se chamar Nélida, apenas Nélida. Porque 2021 é o ano em que vai ser celebrada uma data muito importante na minha vida, na minha carreira. 60 anos de produção literária. Em 1961, eu publiquei meu primeiro romance, meu primeiro livro, Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. Então, há ideias de se, vamos dizer, celebrar essa data de uma escritora brasileira em 2021. É isso. Agora eu estou fazendo um livro sobre meu gravetinho, meu cachorro amado, que eu não sei se eu vou conseguir logo terminar agora, que era um cachorrinho que eu tive, adorava ele, que faleceu em 2017,
E o título do livro já está bem adiantado, é Gravetinho, o Imperador. Ah, ótimo. Certamente ele era o imperador da casa, né? Ah, mas meu Deus, certamente. Ele mandava em todo mundo. E ele foi substituído por algum outro? Substituído não, mas eu tenho duas cachorrinhas maravilhosas. Até eu gosto sempre de. Eu vou te apresentar a pequenininha que é leve, que eu posso segurar. Eu tenho duas cachorras, amadíssimas. Uma é Suzy Pinhon, que foi comigo para Portugal. Ai, que graça! Quem é essa? Essa daqui é a Pilara Pinhon. Pilara era o nome da minha bisavó, mãe do meu avô Daniel. Olha só. Ai, que Tá bem? gracinha. Ela Ela fica adora, quietinha, né? ela, nada disso, é levadíssima, mas ela adora ser filmada, fotografada, por isso que é Parece que isso aí. entende, né? Dona Nélida, o que lhe inspira? A mim, a vida, o mundo, o colegiado humano, o espetáculo humano, o teatro humano, tudo que nós somos, até o sublime que me inspira e o pérfido horroroso. Tenho pavor, mas eu não descarto na minha avaliação humana. Tudo que faz parte desse repertório humano, eu abraço. Houve um romano, o escritor Terêncio, ele dizia, o humano, tudo que é humano me diz respeito, mais ou menos isso que Terêncio dizia. O humano me diz respeito, mais ou menos esse é o significado. Ou seja, você não abole nada do humano para poder fazer parte do humano. Tudo é você. Você é todo o elenco, é todo o frontispício humano. Tudo. Aqui tudo. É isso aí. Por isso que eu me sinto uma mulher de todos os séculos. 60 anos de produção literária. Quem era a dona Nélida Pinhon há 60 anos, quando deu início à sua trajetória literária, e a dona Nélida Pinhon em 2021? Boa pergunta, boa pergunta. Não sei bem, eu responderia, se nós, numa outra oportunidade, só sobre essa matéria. Porque é muito interessante a sua pergunta. Ninguém tinha me feito essa pergunta. Muito bonita. Porque seria como se eu fosse uma peça arqueológica, ou como se eu fosse Troia, que o grande Schliemann foi um explorador, um arqueólogo alemão, que menino acreditava que Troia teria existido, a Troia do Homero, da Ilíada, e ninguém acreditava. Havia convicção de que Troia era uma invenção extraordinária de Homero. Mas ele dizia, existiu, ele fez dinheiro, ficou riquíssimo, foi lá para o Oriente Médio e começou a escavar, onde ele imaginou ser Troia. Escavou, 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 descobriu vestígios de uma cidade. Aqueles vestígios típicos, cacos de jarro e tudo assim. Ele disse, não é Troia. Continua a escavar. Segunda, não é Troia. E assim ele foi até a sétima. Lá ele tinha certeza que aquele era a cidade de Troia. Inclusive ele encontra lá, sabe o quê? Ele encontra a máscara dourada de Agamenon, que era o rei o Agamenon é o chefe dos gregos que vão que atracam no litoral e que vão conquistar Troia. Agamenon, uma figura poderosa, que eu não gostava dele. Acaba sendo assassinado quando ele acaba sendo assassinado pela mulher, ele foi terrível com ela, Clitemnestra, e o amante da mulher Clitemnestra, Egito. E ele tinha levado com ele a Cassandra, a grande Cassandra troiana, que era assim professava, conhecia o mundo, ela era pitonisa, e ninguém acreditava nela, claro, porque era mulher. Então, ela diz para ele, não entre,
Ele entra e os dois são mortos. Enfim, isso tudo para lhe dizer, que eu sou uma contadora de histórias, isso tudo para lhe dizer que eu sou isso. Eu gostaria de ser isso, que me escavasse, eu escavaria, eu não, ninguém não. Eu me escavaria para saber que material eu tinha para dar início à minha obra. É isso aí. A senhora tem um material riquíssimo, nos encanta. Muito obrigada pela sua entrevista, parabéns, continue contribuindo com as suas obras. Sucesso, já está sendo sucesso a trajetória aí do grande Mateus, da grande Nélida. Um dia chegarei à Sagres, nós duas vamos chegar à Sagres, todos nós, todos que nos estão ouvindo, chegaremos à Sagres mítica. E todos nós temos um Sagres, ou uma Sagres. Parabéns por toda a sua trajetória. Muito obrigada, querida, muito obrigada. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que me acompanhou em mais uma edição do programa Iluminuras. Para rever a minha conversa com a imortal Nélida Pinhon e com tantos outros grandes nomes da literatura, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.